Prosseguindo, neste segundo vídeo vamos tratar da prescrição da pretensão executória. A pretensão executória, a prescrição da pretensão executória pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória, porque eu estou falando da execução de uma sanção penal. O decurso do tempo sem a execução da sanção penal vai importar na perda do direito de executá-la. Ou seja, se o Estado, dentro daqueles prazos estabelecidos pelo artigo 109, lembrem-se, o artigo 109 é o nosso referencial, 109 do Código Penal, não executar essa pena, vai acarretar a prescrição da pretensão executória. Temos como pressupostos, então, da prescrição da pretensão executória, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que pode ser abstrata, retroativa ou intercorrente, porque se eu tiver a prescrição da pretensão punitiva, ela é mais benéfica ao acusado, porque eu estou fulminando a pretensão punitiva. Não há a imposição de uma sanção penal e seus efeitos. Ao passo que na prescrição da pretensão executória, o que está sendo fulminado é, pelo decurso do tempo, a pretensão de executar aquela sanção penal, ou seja, o réu sofreu uma condenação. Estarmos diante de uma decisão irrecorrível, transitada em julgado, e a não satisfação da pretensão executória estatal. Como vamos encontrar a prescrição da pretensão executória? Primeiro, considerar a pena privativa de liberdade aplicada, pena concretizada, transitada em julgado. Se ocorrer fuga ou revogação do livramento condicional, de acordo com o artigo 113 do Código Penal, nós vamos considerar para o cálculo da prescrição tão somente o prazo remanescente. Significa dizer que em havendo fuga ou em havendo o cumprimento de condições de livramento condicional, esse prazo anterior vai ser descontado da pena originariamente fixada para que nós possamos examinar os prazos do artigo 109. Então, se ele cumpriu 4 anos de pena e cumpriu 4 anos de pena, de uma pena de 5 anos e fugou, este 1 ano remanescente é que vai ser a base para nós procurarmos lá no artigo 109 o prazo prescricional da pretensão executória. Se ele cumpriu 3 anos de livramento condicional e remanesce 2 anos, esses 2 anos remanescentes é que servirão como base para que nós possamos verificar o prazo prescricional da pretensão executória lá no artigo 109, que é o nosso referencial. Nós vamos ao artigo 109, ele vai nos indicar os prazos em que prescrevem os crimes de acordo com a pena privativa de liberdade estabelecida. Bom, além de verificar os prazos no artigo 109 em relação à pretensão executória, a prescrição da pretensão executória, nós temos que analisar as causas modificadoras do artigo 115 do Código Penal e a reincidência que, em relação à prescrição da pretensão executória, vai importar no aumento de 1/3 do prazo prescricional, conforme estabelecido no artigo 110, caput, parte final do Código Penal. Então, quando se tratar da prescrição da pretensão executória e somente da prescrição da pretensão executória, a reincidência vai acarretar, na forma do artigo 110, caput, parte final do Código Penal, o aumento do prazo prescricional da pretensão executória. Por expressa decisão do STJ, pela súmula 220,
da modalidade de aumento do prazo prescricional, não se aplica a prescrição da pretensão punitiva. Aqui nós temos a súmula 220 do STJ, que vai nos dizer: a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Quanto à prescrição da pretensão executória, são esses os elementos que devem ser trazidos, que devemos fixar. Lembrar-nos que estamos lidando com a prescrição da pretensão de executar uma sanção penal, ou seja, a sanção penal já foi imposta. O que prescreve é a possibilidade do Estado, por ter permanecido inerte, executar a pena que, em decorrência de um processo penal, foi imposta. Então, diferenciando, prescrição da pretensão punitiva impossibilita o Estado de chegar a uma punição. Prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar uma sanção penal. Até o próximo vídeo.